galera, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Thiago Augusto, professor de redação do Colégio Metropolitano Goiânia. E eu passei hoje aqui para falar sobre uma coisa, que tem tirado o sono de muitos estudantes brasileiros nesse segundo semestre, que é a redação do Enem. A redação de um tempo para cá tem se tornado um bicho de sete cabeças para a galera porque o Enem está super valorizando essa área. Só que a gente pode facilitar de diversas maneiras. Primeiro é entender que a redação do Enem tem características próprias, certo? Para sua correção. E essa redação é avaliada de 0 a 1000 pontos. E o que a gente tem que pensar? Primeiro, são 5 competências e cada competência tem como nota máxima 200 pontos. Eu estou passando aqui hoje para deixar para vocês uma dica de como se comportar diante da competência número 2. Beleza? Porque muita gente sabe que a competência número 1 é língua portuguesa, tem que dar aqueles recursos gramaticais, competência número 4, coesão textual, eu vou ali estudo regências, conectivos. Competência número 5, eu vou estudo ali uma proposta de intervenção, decoro uma coisinha ou outra. Mas a competência número 2 é muito interessante. Por quê? Porque em um momento ela vai se transformar em competência número 3. E a gente tem que saber qual é esse momento, certo? Para que a gente não fique preso em estrutura apenas. Primeiro, entender que essa competência vai avaliar 2 questões. O tema dentro de um tipo de texto dissertativo argumentativo. Professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu constituir um tema, pode ser o mesmo tema proposto pelo Enem. Se eu constituir esse tema dentro de uma tipologia narrativa, por exemplo, eu vou tirar 0 na minha redação. Então fica bem claro que o Enem vai pedir para a gente essa tipologia. Então a gente está falando de uma dissertação argumentativa em prosa. Então estruture seus textos em parágrafos. Vocês não precisam necessariamente de título, o título é um objeto facultativo. Não saltem linhas de forma alguma no texto de vocês. Não faça isso. Então vamos pensar primeiro nessa ideia de dissertação e argumentação. Dissertação e argumentação. Pense primeiro o seguinte: a dissertação vai trabalhar para a gente o conceito de exposição. Exposição de quê? Exposição do seu tema. Se eu fizer simplesmente exposição, não é coerente, não é convincente. Por quê? Porque o Enem ele vai pedir para a gente um objeto de convencimento, um objeto de persuasão, que é a argumentação. Então aqui eu tenho por objetivo que é alcançar a persuasão do meu interlocutor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte maneira: qual é o meu ponto de vista sobre determinado tema? Qual é o meu ponto de vista sobre determinado tema? Então, galera, feito isso, essa ideia de que dissertar é expor e argumentar tem por objetivo a persuasão, eu tenho que ter de forma óbvia a defesa de um ponto de vista. Muita gente chega no Enem pensando o seguinte: cara, a dissertação argumentativa é um texto de caráter impessoal. Se é de caráter impessoal, eu não posso me posicionar. Gente, isso está errado. Isso está errado. O que eu vou fazer? Por mais que seja impessoal, a impessoalidade ela é a escolha da pessoa do discurso, que é escrita em terceira pessoa. Mas ela parte de um caráter de subjetividade. Então nós vamos ter o seguinte: nós teremos uma impessoalidade que é a escolha da pessoa do discurso, que é essa terceira, e um caráter de subjetividade. Professor, qual que é a diferença entre impessoalidade e subjetividade? A subjetividade é um texto constituído quando há o posicionamento do autor.
Então aqui nós teremos, ó, a posicionamento do autor. Então, basicamente, o que é, né? O que é essa dissertação argumentativa? É um texto de caráter impessoal e subjetivo. Não subjetivo no sentido de enrolar o texto, mas no sentido de posicionamento. Quando eu tenho esse posicionamento? Quando eu escolho o meu ponto de vista. Então, a primeira coisa é, se eu não fizer uma dissertação argumentativa, vou tirar quanto? Vou tirar 0. É sobre qualquer tema? Não, é sobre esse tema que foi proposto. Professor, como que eu faço, né, esse tema? Vamos pegar, por exemplo, o seguinte tema. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Beleza? Proposta já elaborada pelo Enem. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Se eu pedir para vocês sublinhem, marquem, destaquem de alguma forma as principais palavras do tema, quais seriam essas palavras? Eu teria caminhos, teria combater, intolerância religiosa, Brasil. Tudo, professor, tudo. É óbvio, né? Tudo. Mas para alguns candidatos isso não é tão óbvio. Então o que a gente vai começar a pensar? Peguei o meu tema, li o meu tema, vou marcar as principais palavras. Por que eu vou fazer isso? Porque isso é o tema. Se eu falar assim, ó, retira daqui 2 palavrinhas. E vocês vão fazer o seguinte, eu vou retirar caminhos e vou retirar Brasil. O que sobrou pra gente? Sobrou o seguinte, combate a intolerância religiosa. Pergunta. O número 1, o tema proposto pelo Enem, é igual ao número 2? O que a gente acabou de fazer? Não, não é igual. O que eu deixei de fora? Eu deixei caminhos e deixei Brasil. Quando eu deixo de fora elementos do meu tema, eu tenho o que vai ser chamado de assunto. Eu tenho o que vai ser chamado de assunto. Vamos lá. O que é mais geral? O tema ou assunto? O que é mais específico? O tema ou assunto? Então a gente consegue entender que esse é mais geral, porque eu posso falar, né, sobre intolerância religiosa em qualquer lugar, e esse é mais específico. Porque eu tenho aqui um lugar, né, para poder falar. E se eu falar de outro lugar, não estará correto. Quando eu saio do meu tema e faço um assunto, eu estarei tangenciando né, a um tangenciamento do meu tema. Então eu vou fazer a construção do meu texto de forma superficial. Para que a gente não erre isso, eu vou falar o seguinte. Peguei o tema, sublinhei as palavras mais importantes. Estou fazendo a minha redação. Fui. Coloquei lá intolerância, passei um tracinho no tema. Coloquei religião, passei um tracinho no tema. Combate, caminhos, beleza. Falta alguma coisa. Faltou o quê? Faltou Brasil. Cara, falta alguma coisa no meu texto. Então, eu venho, reorganizo algumas ideias e vou encaixar essa palavra. E escrevi essa palavra? Beleza. Porque a chance de perder nota aqui nessa competência
acontece pela não colocação, acontece pela ausência de alguns elementos da proposta no seu texto. Então essa é a primeira coisa. Entender que há um tema que tem caráter específico e deve ser colocado em uma dissertação argumentativa, seguindo essa ordem. Exposição desse tema através de um ponto de vista. Então nós teremos uma relação de impessoalidade e subjetividade. Beleza? Então, galera, é o seguinte, nós já sabemos que a dissertação argumentativa tem um caráter, né, de exposição e ponto de vista para alcançar a persuasão. Se eu não tiver ponto de vista, eu vou conseguir esse convencimento? Não, eu não vou conseguir atingir esse convencimento. Então, quando eu pegar o tema, eu vou fazer uma leitura e vou falar qual é o meu posicionamento, qual é o meu ponto de vista em relação a esse tema. Quando eu fizer isso, eu vou enumerar algumas causas. Então hoje a gente vai falar de uma questão que o Enem cobra bastante. O Enem quer ver na redação de vocês, os corretores querem ver isso. Que é o seguinte, nós temos uma introdução, que é o bicho de 7 cabeças para muita gente. Nós temos uma introdução, e se pensarmos em uma dissertação argumentativa, olha a ordem, dissertar, argumentar. Nós vamos fazer a exposição, de um ponto de vista relacionado ao tema. Então vai ficar assim, primeiro, eu tenho uma problemática. Muita gente trabalha essa problemática daqui para frente. Muita gente faz isso. Nós faremos diferente. Nós vamos pegar essa problemática e vamos jogar o questionamento. O que gera? Quais são as causas dessa problemática? E nós vamos achar, então, isso aqui, ó. Causa 1 mais causa 2. Isso que você escolheu para poder desenvolver sobre esse tema é o ponto de vista. Porque eu posso falar sobre várias coisas, mas se eu escolho essas duas, é o meu ponto de vista. A falta de respeito, a falta de conhecimento, o não cumprimento das leis, a não exposição midiática, a ausência do governo, podem ser causas para algum problema social? Sim. Mas se eu escolho, por exemplo, a ausência de respeito e a ausência de princípios éticos, por exemplo, eu escolhi essas duas causas. Então, o que eu vou, colocar na minha introdução? Qual a exposição? Eu vou jogar a causa 1, causa 2, mais o meu tema. Lembrando, que a gente não pode deixar nenhum elemento daquele tema fora da minha redação. Quando eu faço isso, aqui eu tenho o meu ponto de vista. Esse ponto de vista, lembrando, não vai ser desenvolvido na introdução. Ele vai ser topicalizado. Você vai mostrar esse ponto de vista para que no desenvolvimento você desenvolva. Certo? Aqui eu só vou fazer a exposição. Ó. Então a primeira parte é a dissertação. Isso que a gente acabou de fazer, causa 1 mais causa 2 mais o tema, vai ser chamado de proposição. Que é simplesmente, você vai falar sobre esse tema, todo mundo vai falar sobre isso, mas qual o seu ponto de partida, qual o seu ponto de vista sobre esse tema? O que você vai propor na sua discussão? Então, galera, causa 1 mais causa 2 é o que eu vou desenvolver no meu texto. Ligado ao tema, tem uma proposição. Aquilo que muita gente fala, qual que é a sua tese? Qual que é a sua ideia? O que você vai desenvolver é, na verdade, isso aqui, ó, uma proposição. E o que eu vou fazer? Olha como é fácil sair dessa dissertação e entrar nessa argumentação. Se na introdução eu fiz isso, nós vamos estipular aqui, ó, 2 parágrafos para desenvolvimento. 2 parágrafos de desenvolvimento. Simples.
Se eu joguei causa 1 aqui, o que eu vou desenvolver? A causa 1. Opa! A causa 1. Se eu joguei causa 2 aqui, o que eu vou fazer? Causa 2. Então eu saio daquilo que foi resumido, topicalizado, e entro no meu desenvolvimento. Quando eu saio dessa dissertação e vou para o desenvolvimento, agora eu começo a pensar em um sistema de argumentação. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é, para finalizar a dica de hoje, pensar no ponto de vista relacionado ao tema. Fazer a proposição desse ponto de vista na introdução e desenvolver esse ponto de vista no parágrafo de desenvolvimento. Por hoje, falamos sobre a parte da dissertação, da exposição no texto dissertativo argumentativo, como que o tema e o ponto de vista se comportam dentro desse tipo de texto. E, para falarmos de argumentação, precisamos de um outro tempo. Então, faremos o seguinte: quando voltarmos, falaremos sobre o ponto de vista, repertório sociocultural produtivo e a parte lógica do processo de indução da argumentação nesse tipo de texto. Beleza? Até mais!